Eu queria, então, começar me apresentando como, então, médica. Eu sou formada desde 2007, não parece, mas já são 14 anos. Me formei na Federal de Pelotas. Depois disso, eu fiz residência de clínica médica por 3 anos e endocrinologia, então, por mais 2 anos aqui na antiga fundação, hoje Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e o Hospital Escola é a Santa Casa. Fiz o meu mestrado, então, em neuroendocrinologia na mesma universidade. E desde 2014, então, faço parte da divisão de saúde aqui do TRF4, onde eu encontrei excelentes colegas, competentes tecnicamente, mas também uma grande família. Amigos, pais, mães, enfim, grandes que vão além, principalmente agora, nesse momento de pandemia, que vão muito além dos profissionais, né? Em termos de lazer, onde eu gosto de extravasar é na corrida. Essa foi a São Silvestre, que eu corri em 2016, mas o que me levou muito para a corrida é porque eu gosto muito de gente, de juntar gente. E aí também gosto das tradições gaúchas, saudade de um baile e de uma junção. E essa junção que vem de casa. Aqui são meus pais, meu irmão, meus sogros, meus cunhados, e como a Lilian disse, deles a gente se faz madrinha, se faz sobrinha. Essa turma já cresceu, já temos mais sobrinhos, mais afilhados, mas principalmente o meu maior papel tem sido há 2 anos e meio ser mãe, então, desse pequeno de menos de 1 metro, que me ensinou muita coisa, quando estava perto dos 34, 35 anos, eu não tinha esse sonho, né, de ser mãe, mas eu tinha que decidir, porque afinal, né, era a pressão dos ovos. E aí eu procurei uma terapeuta que me disse, não, tu tem que ser mãe. E eu fiquei, mas por quê? E aí, depois, ao longo da conversa, a gente, sim, tu tem que ser mãe, não precisa ser mãe de uma criança, pode ser mãe de um projeto, de um pet, de alguma coisa. Na época eu tinha terminado o mestrado, pode ser na ciência. E aí eu me encorajei, me aventurei, e certamente foi a melhor escolha que eu fiz, foi esse desafio, que me desafia diariamente, agora ainda mais com a Covid, que me fez ser cozinheira, faxineira, criacionista, pedagoga, enfim, acho que todas nós. Então, essa é a minha apresentação. Então, entrando agora ao assunto da live, então, sobre o climatério, vou conversar um pouquinho, então, sobre o que é, os conceitos fundamentais, as principais alterações endocrinológicas que acontecem, as fases, os seus sintomas e sinais, as doenças que advêm desse período, principalmente o distúrbio urogenital, a osteoporose, a doença cardiovascular e o tratamento. Então, em relação ao que é, o climatério ele é definido, então, pela Organização Mundial de Saúde como uma fase biológica, e eu grifei e coloquei em letras maiúsculas para dizer que não é um processo patológico, sim, é uma fase da vida que compreende a transição, então, entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da vida da mulher. Vai ocorrer, então, uma diminuição gradativa da produção dos hormônios sexuais femininos pelos ovários, e a menopausa faz parte dessa fase do climatério. Ela é um marco que corresponde ao último ciclo menstrual espontâneo da mulher. Então, ele é caracterizado pela progressiva redução da produção dos hormônios, principalmente os estrógenos e a progesterona, e isso leva a modificações tanto físicas quanto psíquicas que vão afetar a qualidade de vida da mulher. Aqui é uma representação, então, de como age biologicamente. O hipotálamo é uma parte que está lá no nosso cérebro. A hipófise é uma glândula que está em íntima relação com o cérebro. Elas produzem hormônios que vão estimular o ovário a fazer a parte reprodutiva, então a ovulação, e ao mesmo tempo a produção dos estrógenos e da progesterona.
que vai ter sua ação lá no útero, para depois fazer a proliferação do endométrio e, por fim, ter a menstruação. E esses estrógenos e progestágenos, eles também agem lá no hipotálamo e na hipófise. Não é tão simples assim como esse esquema, porque a mulher não é tão simples assim, isso é cíclico, isso é pulsátil, mas é uma forma de ilustrar. Então, aqui eu ilustrei, então, que por volta ali dos 50 anos, os hormônios, os estrógenos, a progesterona, eles começam a diminuir, a testosterona também, porque na mulher também existe a produção do hormônio masculino, ele é produzido por uma glândula que a gente tem em cima do rim, que é a adrenal, e os tecidos periféricos convertem, então, em hormônio feminino. E ali, então, em torno dos 50 anos, isso é uma média, né? Esses hormônios começam a cair e o LH e FSH lá, produzidos pela hipófise, pelo sistema nervoso central, começam a subir, sendo um marco biológico, então, desse período da perimenopausa. Aqui é em relação aos folículos, então, o que acontece lá no ovário? Normalmente, biologicamente, né, os óvulos que a mulher vai produzir ao longo da vida, ele tem sua origem lá nas células germinativas no momento do nascimento. Então, a mulher já nasce com todos os óvulos, claro, em uma fase anterior, que são os oócitos, mas isso já vem lá desde da sua vida intraútero. E essa reserva é usada, então, ao longo da vida, desde a primeira menstruação, que é a menarca, até a última, que é a menopausa. Então, não existe como a mulher produzir novos folículos durante a vida reprodutiva dela para repor os que se foram. Então, o que tem é a reserva no ovário. Então, quando os últimos deles são, então, eclodidos, que a gente diz, bom para o seu desenvolvimento, os ovários entram em falência e as concentrações dos hormônios, então, estrogênio e progesterona, caem daí de uma forma irreversível. O climatério, então, que é essa fase de pré-menopausa, perimenopausa e pós-menopausa, ele é dividido nesses períodos, e é importante entender essa transição, porque eles podem causar diferentes sintomas, embora eles façam parte do mesmo processo. E entender cada uma dessas fases também nos ajuda a buscar a solução mais adequada para amenizar os sintomas, para trazer mais saúde, qualidade de vida de acordo com o que está acontecendo. Então, a pré-menopausa é aquele período que começa ali a partir dos 40 anos, quando essa reserva ovariana começa a reduzir. Então, o principal sinal é a redução da fertilidade. A perimenopausa é quando os ciclos começam a se tornar irregulares, que a gente diz que é o início de tudo, que antecede a menopausa. As mudanças biológicas, clínicas e hormonais, elas se iniciam. Então, começa uma queda gradual do estrogênio, que é o principal hormônio feminino, e aí começam a apresentar as irregularidades menstruais, começam a aparecer as mudanças de humor, a alteração no sono, o ressecamento da pele e outros sintomas que a gente vai conversar mais para frente. Esse início da perimenopausa, ela acontece em idades diferentes de acordo com alguns fatores, principalmente fatores genéticos de cada mulher. Algumas mulheres começam a perceber essas mudanças por volta dos 40 anos, e a duração média pode ser até de 4 anos, mas para algumas mulheres esse estágio pode durar poucos meses ou pode continuar por até 10 anos, essa fase da irregularidade menstrual. O final da perimenopausa é quando se dá, então, a menopausa, que a menopausa ela é reconhecida como o evento da parada permanente da menstruação, que é quando a atividade ali da produção dos folículos, que é aquilo que vai virar o óvulo, então, para completamente, e esse diagnóstico ele é feito retrospectivo, é quando se tem pelo menos 12 meses consecutivos de ausência de menstruação, de amenorreia, e que não exista outra causa que seja patológica ou fisiológica, né, óbvia, para que isso tenha acontecido. Então, não existe ainda um marcador biológico para dizer que está bem estabelecido, assim, que o ovário
parou de produzir estrogênio, que novos óvulos não vão ser liberados, por isso que o diagnóstico ele é retrospectivo, é quando se dá esses 12 meses de parada da menstruação. A média da menopausa, isso é uma média, é em torno de 51 anos, então por volta dos 50 anos. Algo em torno de 95% das mulheres vai ter isso, vai ter a menopausa entre os 45 e os 55. Então, não quero dizer que quem tem um pouco antes, em torno dos 40, ou um pouco depois, está com alguma patologia. Isso é uma média, 95% está entre 45 e 55 anos. E a pós-menopausa, então, acontece, é o período de pós, então, a parada da menopausa. Os sintomas, então, do climatérico, eles vão permanecer e podem se intensificar, porque agora sim se chegou ao menor, né, quantidade de estrogênio produzido, e aí certamente esse é o período onde se tem que ter os maiores ajustes em relação aos hábitos de vida e o relacionamento com o corpo, porque é um metabolismo diferente, é um organismo diferente. Com o tempo, todo o nosso organismo ele se equilibra, então com o tempo também os receptores a esse hormônio de estrogênio, eles também vão ter uma regulação para baixo, eles vão deixar, a falta do estrogênio vai ser compensada pela perda progressiva desses receptores, e aí os sintomas eles vão aliviar, vão até sumir. Aqui também, esquematicamente, então, um esquema para falar disso tudo, então a menarca ali, o início da menstruação, a menopausa como o final do período reprodutivo, e o climatério, esse período, então, um pouco antes e um pouco depois da parada da menstruação em si. Eu queria falar um pouco sobre a expectativa de vida da mulher, porque a gente tem hoje, a expectativa de vida da mulher brasileira é de 78 anos. Há 20 anos atrás, em 2001, era de 68. Então, a gente vê que 1/3 da vida da mulher, ela vai passar nesse período de baixa de hormônios, de hipoestrogenismo. E não se tinha isso, porque a expectativa de vida, por exemplo, na Idade Média era de 25 anos. Foi com os avanços científicos que a expectativa de vida pôde chegar aonde a gente está hoje. E isso passou assim, as mulheres passaram a sobreviver um tempo suficiente para poder experimentar essas mudanças, e muitas das gerações, que as gerações anteriores não conseguiram vivenciar. Só que a geração atual é a geração que está sendo responsável por importantes mudanças socioculturais, e estão promovendo uma redefinição da idade madura. Dentro disso que eu falei de estar com 1/3, né, da vida vivendo nessa fase, né? Então, por mais que o conhecimento esteja sendo adquirido, ele ainda tem que ser muito maior, justamente para promover a qualidade de vida e a saúde das mulheres nessa fase. Aqui, ilustrativamente, isso, assim, que a expectativa de vida da mulher, ela tem crescendo ao longo do tempo. Então, em relação aos sintomas do climatério, então ele é um fenômeno natural que ocorre com todas as mulheres. Em alguns casos, ele vai passar sem sintomas ou com sintomas muito leves, mas 80% vai apresentar em menor ou maior intensidade já desde o início ali da irregularidade menstrual. Os sintomas, eles se intensificam ao longo do tempo. Os principais eu elenquei aqui, então, os fogachos, a sudorese, depois eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre isso, também sobre os distúrbios do sono, mas também pode dar cansaço, dor de cabeça, transtornos da libido e da sexualidade, as irregularidades, então, menstruais, alteração na pele, deixando ela mais friável, os cabelos e as unhas que ficam mais finos e quebradiços. A pele também muda, né, elasticidade, flacidez, tem a redistribuição de gordura pela falta, né, do estrogênio. Então, o tecido fibroglandular da mama, ele é substituído por tecido gorduroso, assim como a gordura vai se depositar mais na região abdominal, além dos transtornos de humor. E eu queria chamar a atenção aqui em relação aos sintomas psíquicos, que a redução dos níveis, então, dos hormônios femininos interfere biologicamente na liberação dos neurotransmissores, que são necessários para o funcionamento harmonioso do sistema nervoso central.
Esses receptores, eles foram encontrados em áreas do cérebro que estão envolvidas com a cognição, e eles podem, então, se relacionar à dificuldade na memória, principalmente na memória recente, e na concentração. E isso vai aumentar as queixas de irritabilidade, labilidade emocional, choro descontrolado, sintomas de depressão, ansiedade, melancolia, a perda de memória e a insônia. Como eu tinha explicado anteriormente, como tem o down regulation, né, pela falta do estrogênio, os receptores de estrogênio, eles também passam a diminuir, isso melhora. Então, quando se entra em equilíbrio, então, o lado bom é isso, não é porque está se passando por esses sintomas que isso vai se persistir ao longo do tempo. Isso entra num equilíbrio e isso também passa. Tudo passa. Então, em relação aos fogachos, são episódios súbitos de sensação de calor na face, no pescoço, principalmente na parte superior do tronco, né, aqui na região do colo, geralmente acompanhado de vermelhidão, e suores, palpitação, tontura, cansaço. Quando eles mais intensos, eles podem impor, então, limitações nas tarefas do dia a dia. Normalmente, eles acontecem eles são constrangedores porque acaba molhando as roupas em locais inadequados, que eu digo que são amigos da noite, inimigos do sono reparador, porque as mulheres elas podem ser despertadas por essas ondas de calor e depois arrepios de frios 5, 6, 7 vezes durante a madrugada. Mostrar aqui um estudo que foi feito nos Estados Unidos com cerca de 5 mil mulheres e que demonstrou que 20% dessas ondas de calor começaram depois, então, da menopausa, mas 66% começaram com os fogachos ainda antes da menopausa parar, antes da menstruação parar, quando as menstruações começaram a se tornar irregulares. E ainda 13%, ainda num período mais precoce ainda, quando os ciclos ainda estavam regulares. A mediana de tempo foi de 7,4 anos, então quer dizer que na maioria das mulheres foi 7,4 anos, mas ainda teve casos que os sintomas persistiram até 14 anos. Doutora? Oi. A Maria Cecília está perguntando se a gente poderia abordar a reposição hormonal. Não sei se tu vais comentar um pouco mais adiante. Sim. Outro achado que nesse estudo foi que quanto mais cedo as mulheres sentiam, mais tempo elas persistiram com os sintomas. Então, naquelas pacientes que os primeiros sintomas surgiram naquela fase de pré-menopausa, ainda quando os ciclos estavam irregulares, a duração média foi de 11 anos. Naquelas que os fogachos só iniciaram depois que a menstruação tinha parado, foi bem menor, foi de 3,4 anos. E aí a explicação biológica, né, que seria na maior sensibilidade na regulação térmica, associado à redução dos hormônios sexuais. Então, que aquelas mulheres que tinham uma sensibilidade mais exaltada apresentavam sintomas mais precoces e também por mais tempo. Ainda sobre esse estudo, as pacientes que tinham, então, os sintomas mais persistentes, elas tinham tendência a ter menos anos de escolaridade, uma maior percepção do estresse e mais sintomas depressivos e ansiosos. Por isso, não está claro o que é causa e consequência, né? Se a labilidade emocional e o estresse, eles são causas dos fogachos ou elas são consequência, porque mulheres com vidas mais estressantes teriam uma percepção mais exaltada dos sintomas. Por outro lado, acordar diversas vezes durante a noite também é uma causa de estresse. A mesma ambiguidade cabe em relação à depressão e ansiedade, né? Quem já tem um humor mais deprimido, quem é mais ansioso, talvez os sintomas persistam por mais tempo, mas também os sintomas são causadores desses sintomas. Em relação à insônia, então, a insônia aumenta nessa fase do climatério, principalmente por causa do desequilíbrio hormonal e da queda na produção dos estrógenos. As ondas de calor, então, os fogachos, eles podem ocorrer à noite e ocorrem, né, perturbando o sono. As alterações mais comuns envolvem a insônia inicial, que é aquela que a mulher deita e não consegue dormir, mas também o despertar precoce, que acorda muito cedo e aí não tem como, né, ficar de bom humor. É importante, então, estar atento
a frequência dos episódios para que a insônia ela se torne eventual e não se torne uma coisa crônica, que a gente chama da insônia aprendida e perpetuada, né? Que a higiene do sono, então, é importante nesse período, então, já como um preventivo, né? Técnicas de relaxamento, como meditação, yoga, a prática de atividade física, são fundamentais também para promover o bem-estar e o sono. Os casos de ansiedade leve, que são típicos do climatério, que dificultam a questão desse sono inicial, eles podem ser resolvidos com o uso de calmantes naturais, passiflora, valeriana, e quando necessário, ou mais intenso, também com ansiolíticos e hipnóticos. Em relação aos eventos adversos, então, as doenças relacionadas a esse período do climatério, a gente tem diversos distúrbios, então, do sistema urinário e genital, a perda da massa óssea, né, que é a osteoporose, as doenças cardiovasculares, os cânceres, as alterações cognitivas e a hipertensão, o diabetes e os problemas de colesterol, que eles são mais comuns com a idade, com o avançar da idade, e aí associado a esse ambiente de redução de hormônios. A prevalência, então, dos distúrbios do sistema urinário e genital. Então, as mulheres no climatério, elas têm mais infecção urinária de repetição. Isso se dá pela baixa dos hormônios ali no epitélio, né, vaginal, que deixa ele menos trófico, né, ele vai ficar mais hipotrófico, menos lubrificado. Então, dá mais coceira, dá mais dor. Até 30% das mulheres também podem experimentar incontinência urinária, a diminuição do desejo sexual, a dispareunia, que é a dor na relação sexual, e a secura vaginal em até quase 40% das pessoas, das mulheres. A osteoporose, então aqui eu coloquei um osso normal e um osso osteoporótico para ilustrar, né, que é um raio-x, então, à esquerda um osso normal e um osso osteoporótico, que é importante que as mulheres se mantenham saudáveis nesse período, porque a osteoporose ela é muito recorrente. Ela vai ocorrer principalmente, né, por causa da deficiência dos estrogênios, aumentando muito o risco de fratura. A vida sedentária também leva, né, a aumentar, assim, além da falta do estrogênio, a vida sedentária, alguns hábitos de vida aceleram isso. E aí a desvantagem feminina é grande na questão da perda óssea, porque nos 5 primeiros anos após a última menstruação, as mulheres perdem, em média, 1,4% de massa óssea ao ano. Isso quer dizer que 25 a 30% menos de osso, enquanto os homens, eles vão perder muito menos do que isso, metade disso, ao longo da vida, né? Eles perdem de 12% a 16%, então menos da metade. E a osteoporose, na pós-menopausa, ela merece muita atenção, porque ela... Eu volto ali. Por causa das fraturas, essas fraturas em bacia, elas são mais graves, porque vão levar, né, a não mobilidade, essas mulheres não vão mais caminhar, o que é muito ruim. Os fatores de risco, então, são as mulheres brancas, a menopausa antes dos 40 anos, o índice de massa corporal, então, para magreza, antecedente familiar, então, história familiar de osteoporose e fratura, a deficiência, então, na ingestão de cálcio e de vitamina D, alguns medicamentos, corticoides, principalmente, ou as doenças que induzem perda óssea, e o estilo de vida, né, o tabagismo, o abuso de álcool e o sedentarismo. Em relação à doença aterosclerótica, então, a redução do estrogênio, ele leva à diminuição do HDL, que é o bom colesterol, e aumentar algumas proteínas de colesterol que são mais ateroscleróticas, podendo levar, então, à aterosclerose sintomática, que é o infarto agudo do miocárdio, que é a angina, que é a morte súbita. O diagnóstico, então, do climatério, ele leva em conta os sintomas, o exame clínico e alguns exames laboratoriais de sangue, mas a mamografia, o Papa Nicolau, a eco transvaginal e a densitometria óssea são exames complementares que devem ser repetidos com regularidade. Em relação ao tratamento, então, do climatério, a gente tem o tratamento não hormonal,
Doutora, nesse ponto, deixa eu só lhe colocar, para de repente abordar uma questão da Andrea Moner. Ela perguntou com relação aos bioidênticos, se são seguros. Acho que ela está se referindo à reposição hormonal mesmo. Eu posso falar no final, a gente pode voltar a isso, eu não abordei isso na apresentação, mas aí volta para mim essa pergunta no final. Tá, tranquilo. Então, o tratamento para o climatério, ele é baseado, então, em sintomas, para principalmente os fogachos, e na prevenção, então, da perda óssea e da doença cardiovascular. O tratamento não hormonal, ele está ligado, então, a uma alimentação saudável e equilibrada, principalmente em relação ao cálcio e à vitamina D, que são fundamentais para o arcabouço ósseo. Os bons hábitos de sono para prevenção da insônia. Quando pode ser usado para os fogachos, então, alguns antidepressivos, não necessariamente hormonais. A prática de atividade física, aqui eu dei como sugestão natação, caminhada, yoga, mas também exercícios de força, como a musculação. O exercício físico, ele previne a osteoporose, ele melhora o humor, melhora a memória, então ele aumenta a secreção das endorfinas, que são os nossos antidepressivos naturais, dos opioides endógenos, que funcionam como analgésicos naturais, e interfere positivamente no estado afetivo da mulher. E, além disso, então, ajuda no controle da pressão arterial, das outras doenças cardiovasculares, então, é tudo de bom fazer atividade física. Ainda no tratamento não hormonal, então, os fitoestrogênios, que são conhecidos como hormônios naturais, que são os encontrados principalmente nos derivados da soja, e evitar o consumo de fumo e álcool, pois reduzem mais ainda o estrogênio no corpo. Em relação à reposição hormonal, a terapia, então, de reposição hormonal, ela tem a vantagem de aliviar os sintomas físicos, principalmente o fogacho, os psíquicos, em relação à labilidade emocional, e também os relacionados aos órgãos genitais, em relação à incontinência urinária, a questão ali da dor na relação, a secura vaginal. Protege contra a osteoporose e assegura melhor qualidade de vida. No entanto, não é para todo mundo, né? Existem contraindicações que devem ser avaliadas, como risco cardiovascular individual, história de trombose familiar e pessoal, história de câncer, principalmente de mama e de endométrio, porque o estrogênio e a progesterona que é dada sinteticamente, né, nesses tratamentos, na reposição hormonal, vai agir na mama e no endométrio. Os distúrbios hepáticos, porque esses hormônios eles são metabolizados no fígado, e o sangramento vaginal de origem desconhecida. Então, a gente fala que a terapia de reposição hormonal é a junção da arte com a ciência. A arte, que seria no desenho de cada prescrição, que é o modo, né, da aplicação, se vai ser via oral, se vai ser transdérmica, se vai ser gel, se vai ser DIU, a gente tem várias apresentações, né? O tipo, tem alguns que têm uma ação mais contra o hormônio masculino, outros que são mais potentes em alguns sintomas, e a ciência, então, no conhecimento médico em relação aos riscos, né, principalmente, e os benefícios nesses anos pós-menopausa, e principalmente em relação à janela de oportunidade, quando eu digo que não é para todo mundo, tem uma faixa etária que funciona melhor, tem um tempo pós-menopausa que funciona melhor, e até esse tempo de duração da terapia de reposição hormonal para minimizar, então, os seus riscos. Então, o tratamento ele deve ser individualizado para identificar, né, o tipo de terapia mais apropriado para cada mulher, de acordo com os seus sintomas e o seu histórico pessoal e também familiar de doença. Então, evidências indicam que parte dos sintomas e dos problemas da saúde da mulher refletem circunstâncias sociais e individuais, não apenas eventos biológicos, hormonais, que a Janice vai abordar certamente muito melhor do que eu daqui a pouquinho.
Mas eu queria reforçar isso, assim, a desigualdade de gênero que interfere nas relações sociais e culturais pode fazer com que as mulheres no climatério venham a se sentir limitadas ou incapazes de desempenhar suas atividades ou de empreenderem novos projetos de vida. Então, eu queria deixar, assim, como mensagens finais, assim, que o climatério não é uma doença, é uma fase natural da vida, que algumas passam sem queixas ou necessidade de medicamentos, outras vão apresentar sintomas variáveis em termos de quais sintomas e suas intensidades. Então, que esse período ele requer ações de promoção de saúde, diagnóstico precoce e tratamento dos agravos e prevenção de danos à saúde da mulher. Como a menopausa não tem uma data determinada para ocorrer, é preciso estar atenta, então, aos sintomas e consultar o médico ginecologista regularmente. E como mensagem final, então, eu deixaria isso. O climatério deve ser um tempo de redescoberta, de reinventar a vida e de, sobretudo, ser feliz. Tati, tu tá com o teu microfone fechado. Estava dizendo que os colegas encaminharam algumas questões. Uma foi com relação aos bioidênticos. A Andréia e a Márcia perguntaram sobre isso. Também se as situações traumáticas podem precipitar ou intensificar os sinais do climatério, a Camila perguntou. Já a Débora perguntou que postura tomar para que seja evitada a menopausa precoce. E a André comentou daí que alguns nutricionistas dizem que não precisamos do leite, mas isso não seria contraditório no caso da menopausa, se referindo à osteoporose daí. A primeira pergunta sobre bioidênticos, eu me coloco à disposição das meninas aí para conversar especificamente sobre isso, porque é um tema muito amplo. Tem que ver assim, a origem desse hormônio, a via de administração. Então, a pergunta ela fica muito ampla e a resposta fica muito difícil. Então, eu me coloco à disposição assim, para as meninas que perguntaram, para a gente conversar especificamente sobre as dúvidas delas, se quiserem mandar coisas mais específicas. Assim, tá? Em relação a... Eu vou falar do leite, porque as outras duas eu me esqueci, depois tu repete, Tati. A questão do leite é porque os laticínios, eles são as fontes mais biodisponível de cálcio. Então, é o cálcio mais fácil para o organismo absorver. Tu consegue, com pequenas quantidades de leite, o suficiente em termos de quantidade de cálcio para prevenção de saúde do osso. A saúde do osso, para fazer um parênteses, assim, ela é criada, tu começa a criar o teu osso lá na infância. O pico da massa óssea, ela se dá ali em torno dos 30 anos. E a partir dos 35, 40 anos, tu tem uma estabilização e começa a cair. Então, a gente não tem que pensar em saúde do osso, em consumo de cálcio, vitamina D, só no período da perimenopausa. Na idade de adulto jovem, é a idade que a gente mais tem ganho de massa óssea. E é aí que a gente tem que pensar no cálcio e na vitamina D. Porque depois é redução de danos. Então, se faz os cuidados para não perder mais osso. Mas é muito difícil ganhar osso a partir dos 50 anos. A gente ganha osso com atividade física de força, que é a musculação, é tudo que, ou coisas com peso, eu falo musculação por ser mais fácil, o pilates, o funcional, tudo que são exercícios de força, tu ganha osso. Mas voltando à questão do leite e do cálcio, a gente tem outras fontes, não do leite, porque tem algumas pessoas que são alérgicas, tem algumas pessoas que são intolerantes, então tem como ter cálcio de outras fontes que não o leite. As principais fontes alimentares de cálcio não laticínio seriam, então, as leguminosas, do tipo feijão, grão de bico, ervilha, ou os verdes escuros, brócolis, cúcula, couve, esses agrião, espinafre. Espinafre é muito rico em cálcio e bem disponível. Então, tu tem que ter uma dieta rica em cálcio ao longo de toda a tua vida, primeiro porque tu tá formando o osso e depois para te não perder esse osso, mas não necessariamente com o leite, porque tem algumas pessoas que não conseguem tomar leite por alergia ou por intolerância. Leites vegetais,
eles não são leites, eles são bebidas, né? São bebidas vegetais. E aí eles não têm cálcio, aí eles têm que ser enriquecidos. Então, aí, claro, quem não toma o leite animal e quer tomar uma bebida vegetal, se for industrializado, tem que cuidar no rótulo em termos de quantidade de cálcio. Agora, esse leite vegetal feito em casa, daí é mais difícil. E a outra pergunta era, que postura tomar para que seja evitada a menopausa precoce? A menopausa precoce, ela tem alguns fatores. Os principais são genética mesmo, né? Que vem da história de irmãs, tias, mães. Procedimentos ou doenças, principalmente quimioterapia, radioterapia ou doenças urogenitais, né? No sistema urinário ou ginecológico. Coisas que ajudam na questão da fertilidade, então, seria hábitos de vida saudável, não abuso, né, de álcool, fumo, e o sedentarismo. Esses seriam os principais para prolongar a vida reprodutiva. Mas o principal fator é o que já nasce lá, né? Mais ou menos a gente nasce programado geneticamente para o tempo que a gente vai parar de menstruar. A gente tem os disruptores endógenos, que isso daí tem a ver lá na infância, e mais na infância, que eles fazem com que a menarca, o início da menstruação, o início da adolescência, seja antecipado. E aí, como se começa antes, pode se terminar depois. Não é uma matemática exata. Começando a menstruar cedo, vai ter a menopausa precoce ou menopausa cedo. Mas existem coisas lá na infância que tu pode fazer para prevenir uma menopausa precoce. Que o principal é o bisfenol, que agora se tem esse cuidado nos plásticos, né? De não usar coisas aquecidas em plásticos que têm bisfenol, que podem contaminar líquidos e alimentos, e aí as crianças lá ter uma puberdade precoce, né? Começar a adolescência mais cedo, ainda na infância. Mas tem vários disruptores endócrinos. Esse é outro assunto. Outra live. Outra live. A Clarissa Camargo comentou que a reposição hormonal com os géis de uso diário, ela tem se beneficiado, ela colocou, né? Também tinha mais uma questão, mas eu acho que até a doutora Janice pode abordar, que é com relação às situações traumáticas, né? Então, se podem antecipar ou intensificar o climatério. De repente, vocês podem depois trocar uma figurinha sobre isso, né? Tá ótimo. Então, tá, obrigada, doutora Débora, muito esclarecedor mesmo, todo o assunto. Vou passar a palavra, então, para a doutora Janice, que é psicóloga. Está com a palavra. Vamos lá. Muito obrigada pelo convite de vocês, é uma alegria estar aqui, poder falar um pouco da gente e escutar, né? A descrição da Débora só me faz reafirmar, assim, o encanto que é a nossa natureza, né? O corpo humano e como isso tudo tem um funcionamento dinâmico e a gente vai ter que lidar com tudo que acontece, né, por aí. A Débora fez uma apresentação, eu vou só falar um pouquinho mais de quem eu sou, lembrando também o que a Lilian trouxe na semana passada sobre a questão da saliência de papéis, né? Neste momento, o papel saliente, em termos profissionais, é de que eu estou aposentada e na ativa ainda. Ou seja, eu tenho 63 anos e eu já passei por todas essas etapas físicas que a Débora falou, e eu vou comentar um pouquinho do lugar de quem já passou, sobre a experiência subjetiva da vivência desse período, né? Também me define a condição de mãe e de avó. Eu sou a filha mais velha de uma prole de 3, a minha mãe tem 86 anos, o pai eu já perdi há um tempo, e eu tenho um casal de filhos e um neto que está com 7 anos recém-feitos.
Eu acho importante a gente destacar dois aspectos. Primeiro, a gente vai falar sobre esse momento da vida, sempre levando em conta uma perspectiva biológica, psicológica, social e também espiritual. Por outro lado, a gente vai levar em conta que existem muitos conhecimentos teóricos construídos ao longo da história da humanidade, tentando fazer com que a gente saiba quem é, né? Nos questionando sobre quem somos. A pergunta da Annelise, que saber sobre a relação entre o climatério, a menopausa e as alterações na tireoide. Doença da tireoide, a principal causa é doença autoimune. E as doenças autoimunes, elas são mais prevalentes nas mulheres e elas aumentam também com a idade, a prevalência delas. Então, é mais comum mulheres com mais idade terem mais problemas de tireoide. Mas, em relação à falta do estrogênio, em relação à menopausa, não tem tanta relação, apesar da tireoide também ter receptores de estrógeno. É que são duas coisas que acontecem na mesma fase de vida. Tá? E a outra, da Maria Cecília, tem usado o hormônio transdérmico combinado com oral. Sou outra mulher após iniciar a reposição. No fim, entre risco e qualidade de vida, eu fiquei com a qualidade de vida. É isso aí, a prescrição ela é individualizada, a gente tem essas vias que não exatamente a via oral, via gel, via adesivo, até DIU hoje de revestido com hormônio, que fazem com que tenha menos riscos em relação ao hormônio via oral. O que aconteceu? Teve um estudo ali no final dos... ali, 2001 a 2004, em que se usava altas doses de hormônio via oral, tanto estrógeno quanto progesterona. E aí aumentou muito o risco de câncer de mama, de endométrio e doença cardiovascular, infarto, morte por causa cardíaca. E aí, na época, foi demonizado a reposição hormonal, então fazia mal para todo mundo. Então, se vinha de uma época que era para todo mundo, aí veio esse estudo, então, que é o WHI, então, que não serve para ninguém, e agora a gente está numa terceira fase que depende do que a menopausa está atrapalhando a vida da pessoa, e os seus riscos. Assim, existe, o que tem que ficar assim, a menopausa tem tratamento, a pessoa não precisa, como eu disse, é uma fase da vida, então o que tiver eu tenho que esperar passar. Não, tu pode passar da melhor forma possível. E dessa melhor forma possível dentro dos arsenais que a gente tem, que não é... existe tratamentos não hormonais, os antidepressivos, os ansiolíticos, que aliviam principalmente esses sintomas vasomotores, dos fogachos, da insônia, da labilidade emocional, mas também existem os hormônios que vão ajudar em muitos aspectos da qualidade de vida, inclusive, né, da questão da massa óssea, da doença cardiovascular, tem os seus riscos, mas se bem monitorado, eles são seguros, eles estão aí, a gente tem eles, é um arsenal terapêutico que a gente tem para ser usado. Só tem que ser individualizado, né, de acordo com os riscos de cada de cada mulher, o tempo também que ele vai ser usado, ele não é para ser usado a vida toda, não é um tratamento para sempre, porque se tem essa expectativa de que os sintomas eles são limitados, mas volto a dizer, eles são limitados, mas nem por isso a mulher precisa ficar esperando eles passar, dá para melhorar a qualidade de vida, assim, com os tratamentos que a gente tem. Doutora, eu vou aproveitar o tempo para trazer uma questão, assim. Uma colega perguntou o que a gente poderia fazer para evitar entrar na menopausa precoce. E a minha questão é um pouco parecida, mas, assim, eu queria saber, assim, se tem algo que é para ajudar quem não chegou ainda no climatério, né? A qualidade de vida, claro, no geral, sempre vai beneficiar, né? Mas tem uma coisa a mais que possa se fazer para chegar no climatério de uma forma mais saudável, que auxilia a passar por isso de uma forma mais tranquila?
É uma excelente pergunta, Tati, assim, que eu acho que tem que ficar, que assim, é um outro corpo, né? Sim, o metabolismo reduz, a mesma coisa que hoje tu consome pós-menopausa vai fazer tu ganhar peso, para quem tem a predisposição de ganhar peso, aquele exercício que hoje tu faz e tu gasta um X de caloria, quando tu tá na menopausa, não é esse mesmo X de caloria, então é um outro organismo, são outros cuidados, e sim, eu acho que o momento para não levar o choque lá na frente e aí ter que tratar a doença é a prevenção nesse período da pré-menopausa. E não tem uma fórmula mágica, assim, que é além das questões de hábitos de vida, que é a atividade física regular, que é a qualidade do sono, que é uma alimentação equilibrada, então ter a questão do cálcio, da vitamina D, que a principal fonte nossa de vitamina D ainda é a exposição solar. A gente não tem um alimento que seja rico em vitamina D, que nos auxilie em termos de alimentação para a vitamina D, e outras coisas que são necessárias, né? Minerais, vitamina C e outras vitaminas que a gente consegue com uma alimentação balanceada e equilibrada. Nesse momento de pandemia, eu diria que o principal é equilibrar, né, os estressores e a questão do lazer, né, que a gente está muito polido disso, é um momento, o momento é estressante, o ambiente está estressante, então para a gente conseguir equilibrar, a gente tem que melhorar as nossas atividades de lazer e para conseguir esse equilíbrio, para não ficar muito pendendo para o lado das coisas estressantes, assim. A cada movimento do nosso corpo, a cada transformação do corpo, é necessário um tempo e um período de acomodação e de adaptação desse novo estado físico para um estado psicológico correspondente. A gente precisa se acostumar a viver com esse corpo novo. Muitos teóricos na psicologia fizeram uma tentativa de prescrever o que vai acontecer com a gente ao longo da vida, né? Então, neste momento, eu pensei em fazer muito mais um destaque para coisas, para fenômenos que são característicos desse tempo. Há muito tempo atrás, ainda os gregos, tem um templo, o Templo de Apolo, onde havia uma inscrição, e a inscrição desse templo já convida, convoca a gente porque a se conhecer. Conhece-te a ti mesmo é o convite. Sócrates gostou muito disso e durante um tempo ele colocou isso como uma máxima na sua concepção filosófica, mas depois, com a experiência de vida, ele conclui o seguinte: só sei que nada sei. Então, em relação ao que nós conhecemos sobre nós mesmos, a gente precisa ir sempre acompanhando as transformações, tanto do corpo, tanto físicas, psíquicas, sociais, e os sentidos novos que a gente vai dando para esses novos tempos. Uma coisa que nós comentamos, que eu acho importante lembrar, é que, assim, o final de um ciclo reprodutivo não representa o final de ciclos criativos. Na verdade, a gente tem um impulso para criar que vai nos guiando ao longo da vida, vai provocando a gente a se movimentar. Então, assim, como a Débora falou, a gente pode criar várias coisas. Termina a possibilidade de reproduzir, mas a gente pode continuar criando projetos, alternativas, ideias, novas formas, experimentando, se recriando, se reinventando, né? Então, isso é uma característica muito importante desse momento. Nesse momento, muitas pessoas têm uma expectativa que a essas alturas do campeonato já tenha se realizado
uma série de tarefas que são prescritas para nós, né? A gente tem uma espécie de uma prescrição, assim, a gente tem que estudar, crescer, escolher uma profissão, se inserir no mercado de trabalho, constituir uma família, criar um patrimônio, são todas as prescrições que muito definidas pela cultura que a gente vive, né? Muitas vezes a gente chega nesse período com a predominância de realizações ou com muitas realizações ou com poucas realizações se comparadas a essa prescrição. Então, é assim, nossa, mas é isso que é amadurecer? As pessoas falam assim, a pessoa madura, né? A gente amadurece temporariamente, porque quando a gente amadurece para uma coisa, vai precisando amadurecer para outra, né? Então, é sempre um movimento. A essas alturas também é importante perguntar o que a gente entende, qual é o nosso conceito e o que a gente espera da vida, né? É importante a gente pensar que a vida, ela é movimento, ela não é estática. A gente está sempre em crise, em mudança, em processo, e esse processo implica sofrimento, alegria, trabalho, perda, ganho, mas sempre muita aprendizagem. Eu tinha escolhido, eu vou mostrar para vocês, eu vou começar a mostrar as coisas aqui, eu tinha selecionado um trechinho desse livro da Simone de Beauvoir, e onde ela diz que uma das coisas essenciais da vida é a gente lembrar que a vida é um sistema instável, no qual se perde e se reconquista o equilíbrio a cada instante. A inércia é o sinônimo de morte. A lei da vida é mudar, diz a Simone de Beauvoir. Muitos de nós pensamos que nesse período estaremos estabilizados, né? E, na verdade, a gente vê que não, que quando a gente estabiliza um aspecto, outros se desestabilizam e a gente vai aprendendo novos papéis. Então, eu também selecionei aqui aquela música, vocês vão lembrar, do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, né, onde ele vai lembrar para nós essa máxima, assim, né, de que em todos os tempos a gente vai se metamorfoseando, e agora, nesse período, especialmente, a gente vai ter que, de alguma forma, reaprender, se adaptar e aprender a viver outras possibilidades. Tem um autor que eu gosto bastante, que eu estudo, a minha tese foi baseada nele, que ele propõe que a vida, a gente é orientado por um processo que se chama de individuação. Esse processo significa que a meta da gente vai ser ampliar nossa consciência a respeito do que somos e dos recursos que nós temos. E que muitas vezes a gente, com o passar do tempo, negligencia, nem conhece, né, esses recursos que estão guardados dentro de nós. Nessa época, esses aspectos que são negligenciados porque a gente está ocupado, porque a gente está trabalhando, porque a gente tem pressa, porque a gente está inquieto por uma série de coisas do mundo lá fora, esses aspectos se impõem. Tem uma pergunta que não cala e que é uma pergunta difícil de resolver, de responder também, que é a seguinte: quem eu sou, além dos papéis que eu desempenhei até aqui? Como eu posso me definir? Se eu for tirar as máscaras que eu fui usando, o que eu enxergo? Né? Aqui também eu escolhi um trechinho da Tabacaria, daquele poema famoso do Fernando Pessoa, né? E eu vou ler um trechinho aqui que eu escolhi para vocês. E olha o que ele diz. Ele diz assim: fiz de mim o que não soube
e o que podia fazer de mim, não o fiz. O dominó, a fantasia que vesti, era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando a tirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido. Esse é só um trechinho bem conhecido, mas que nos mostra na poesia o impacto que causa essa retirada de máscaras e o desconhecimento que muitas vezes nós temos sobre nós. Portanto, esse tempo da vida tem uma outra ideia que eu acho que é importante, é um tempo de reciclagem. A gente, a essas alturas, construiu um patrimônio. As nossas histórias, as nossas vivências são o nosso patrimônio, né? E nesse momento, e até pela questão hormonal, esse movimento depressivo, ele muitas vezes pode ser confundido com uma necessidade de introspecção. É como um retorno para casa. A gente gira um pouco, muda a perspectiva, e ao invés de ficar tão ocupado com esse mundo lá fora, a gente começa também a olhar para coisas que estavam ali esperando por uma atenção. Então, assim, é tempo. O que nós temos é como uma usina de reciclagem, né? Chega uma hora que a gente precisa aproveitar tudo isso. Então, se eu tenho uma tristeza com alguém, por exemplo, uma mágoa, um ressentimento, é hora de eu revisar o que essa mágoa significa, por que ela persiste dessa maneira. É hora de eu olhar isso de uma outra forma, né? E é uma hora de eu reaprender e de oportunizar outras alternativas para mim mesmo. Eu também escolhi um trecho, eu recomendo esse livro aqui, ó, é um livrinho muito especial, do Walter Ugumãe. Ele conta aqui, ele faz um diálogo com o avô, né? E ele está aprendendo sobre a vida com o avô. E o avô aconselha ele sobre algumas coisas a respeito da vida, mas especialmente a ficar atento e cuidar de si e dos outros, tá? Eu vou, mais uma vez, ler o trechinho. Estava nos meus slides lindos, mas eu vou mostrar depois para vocês. Então, esse trechinho do livro diz assim, ó, o avô recomendando ele. Eu sei que ele queria chamar a atenção para a importância de aprender. Explicava que aprender é mudar de conduta, fazer melhor. Quem sabe melhor e continua a cometer o mesmo erro, não aprendeu nada, apenas cedeu a informação. Ele pensava que dispomos de informação suficiente para termos uma conduta mais cuidada. Elogiava insistentemente o cuidado. Era um detetive de interiores, queria dizer, inspecionava, sobretudo, sentimentos. Quando perguntei por quê, ele respondeu que só assim se fala verdadeiramente acerca da felicidade. Para estudar o coração das pessoas é preciso um cuidado cirúrgico. A palavra cuidado e a palavra atenção, as atitudes de cuidado e de atenção adquirem nesse período da vida uma importância fantástica. Nesse momento, também a gente começa a atribuir novos sentidos para a vida, né? O que antes fazia sentido, agora faz outro, faz diferente. Não quer dizer que se perdeu tudo aquilo, mas eu preciso atribuir novos sentidos. A gente se percebe assim, ó, e vocês sabem disso muito bem, mas, por exemplo, eu imaginava que uma mulher de 60 anos era uma velhinha. Só que agora eu cheguei aqui e eu não me acho essa velhinha. E essa representação, a gente precisa aprender outros sentidos.
né? Eu lembro de um livro do Ziraldo, que se chama Vovó Delícia, onde o Ziraldo convida a entender a vovó não como aquela que fica só tricotando, que era uma representação, e nada contra tricotar, é maravilhoso, mas da vovó continuar vivendo, se divertindo, sendo feliz, como a Débora lembrou, né? Então, são novos sentidos. O que é o novo sentido? Por exemplo, para uma determinada fase da vida, o sentido é aprender a maternidade, é aprender a ser mãe. Agora, se oportuniza outra, que é aprender a ser vó, por exemplo. Aprender a trabalhar de uma forma diferente, né? Para mim, mesmo agora, dentro de um sistema de aposentadoria, eu tive que aprender a trabalhar nessa modalidade aqui, e também influenciado por toda uma situação cultural, social que nós estamos vivendo, né? Mas a gente tem que ir dando novos sentidos para o trabalho, para a vida, para a existência. Isso é tarefa também desse período. Tem um outro autor que eu separei, e, aliás, é uma leitura que eu retomei no início da pandemia, que é de um humanista chamado Viktor Frankl. O livro dele é Em Busca de Sentido. Ele era um psicanalista que foi para o campo de concentração na Segunda Guerra, e lá ele pergunta para que servia o que ele pensava saber. E então faz toda uma revisão, e ele vai dizer o seguinte, pequenas recomendações sobre o que é o sentido da vida. Ele vai dizer: difere de pessoa para pessoa, de um dia para outro, de uma hora para outra. Cada um precisa executar uma tarefa concreta. Cada um precisa executar uma tarefa concreta que está a exigir realização. A pessoa não deveria perguntar qual o sentido da sua vida, mas antes deve reconhecer que é ela que está sendo indagada. Em suma, cada pessoa é questionada pela vida, e ela pode responder à vida respondendo com a sua própria vida. A vida, acraseado, a vida, ela somente pode responder sendo responsável, assumindo a responsabilidade que tem por si mesmo, pela sua realização, pela realização do seu potencial, daquilo tudo que ela tem consigo. Então, nesse tempo, ressignificar e criar consciência oportuniza viver algo que ainda a gente não viveu. Também falávamos da outra vez, conversando com a Lilian, o que a gente diria de novo para vocês aqui, que as pessoas não saibam, né? E eu acho que o novo é justamente isso, é muito simples o novo. É assim, é quando eu experimento algo que eu ainda não conheço. Eu posso me encantar com alguma coisa que eu descubro em mim mesmo, e sabe como é muito comum isso? Às vezes as pessoas trazem, por exemplo, eu trabalho bastante com sonhos, as pessoas contam o seu sonho, e esse sonho é entendido como um recado importante que vem lá desse grande reservatório que nós temos. E ao compreender o que esse sonho está contando sobre a própria pessoa, a gente vai descobrindo outros caminhos, outras alternativas, né? E ele nos ajuda a descobrir esses aspectos que estão encobertos ainda. A palavra desenvolver é interessante, né? É desenvolver, é ir tirando os invólucros que impedem que a gente se veja tal qual é. Então, a caminhada é essa. Nesse momento da vida, nós temos mais uma oportunidade, né, de explorar, de criar, de reciclar, ressignificar, né? E isso tudo é um processo que dá bastante trabalho, traz alegrias, traz recompensas, é feito com algum sofrimento, é impossível a gente descartar esse elemento, né? Mas é importante a gente levar tudo isso em conta. Eu tinha separado para cá
aquela música dos tribalistas que se chama Vilarejo, tá? E depois vocês procurem escutar, se tiverem interesse, e é uma música linda. Na verdade, é alguém que fala de um lugar onde tem o suficiente para viver, né? Onde há simplicidade, mas é uma noção. Essa música mostra a ideia do que é bom para aquela pessoa, do que é necessário para aquela pessoa. Eu revelo a vocês que quando eu resolvi, eu trabalhei durante 36 anos na vida, como na academia, como professora no ensino superior. E quando chegou um determinado tempo, eu comecei a sentir como se fosse uma espécie de saudade de mim, saudade da minha casa, saudade do tempo que eu não tinha, saudade de estar de noite em casa, né? E isso fez com que eu redirecionasse a minha vida, e essa música do Vilarejo me trouxe um pouco dessa ideia, assim, do quanto para mim, nesse momento, o sentido da vida era uma qualidade diferenciada de tempo, uma limpeza, vamos dizer assim, na poluição que me cercava muitas vezes, e o desejo de viver de uma forma mais calma, com outra ideia de tempo, com mais profundidade, com mais qualidade nesse sentido. Para concluir, eu acho muito importante que a gente entenda o valor da narrativa que a gente vai fazendo, que a gente possa, ao se contar, se escutar, né? O processo terapêutico é muito uma narrativa, e aí o profissional é um testemunha daquela narrativa, ele pode ir perguntando algumas coisas que a pessoa sozinha não se dá conta, né? Então, escutar e narrar é importante, né? E com isso a gente pode ficar conversando consigo, com o mundo, com o passado, com o presente e com os sonhos que a gente tem, com as ideias que a gente tem para o futuro, né? Janice, só te interrompendo, aproveitei nessa questão que tu falou do passado. Tinha uma colega que perguntou antes se as situações traumáticas poderiam precipitar ou intensificar os sinais do climatério. Mas eu acho que como tu tem um trabalho sobre esses períodos de como é que é, de crise, né? Eu acho que tem bem a ver, assim, pudesse falar um pouquinho. Eu acho que, eu não sei o quanto poderia precipitar fisicamente o climatério, né? Mas eu te digo assim, eu fiz um trabalho, quem é que, eu não sei o nome da pessoa que perguntou, não sei se tu tem, mas para quem? Camila. Então, Camila, eu fiz um trabalho, a minha tese foi sobre momentos críticos na vida de adultos e suas possibilidades criativas. Esse trabalho eu fiz com pessoas que tinham vivido alguns abalos, tá? Não necessariamente abalos assim do tipo perdas, adoecimento psicológico, separações, abalos, né? E eu queria saber, porque me intrigava muito assim, uma situação. Eu via pessoas que tinham um grande sofrimento e reagiam e saíam transformadas, assim, saíam como fênix, assim, renasciam das cinzas. E eu via outras pessoas que entravam numa situação dramática e não conseguiam mais sair dali. Então eu fui pesquisar isso. E nisso, a grande questão que ficou para mim é que a gente tem um impulso natural para criar, para se reinventar. O que acontece em situações traumáticas é que isso tudo se encolhe, isso tudo fica meio que bloqueado e impede esse processo, né? O processo criativo, ele inicialmente aparece com a reação da pessoa
todas as narrativas que eu escutei eram de pessoas que fizeram alguma coisa, né? Que reagiram em termos de atitudes mesmo, assim. Então, muitas vezes aparecia dançando, fazendo um trabalho, esculpindo, várias formas de expressão, né? Mas eu acho que essa pergunta tem a ver com uma outra questão que me parece super importante. A pessoa vive o climatério e outras situações da vida conforme ela veio vivendo as anteriores. Então, é um pouco também do que a Débora já falou. Existem estruturas que sustentam o funcionamento da gente. Então, se tem uma pessoa, por exemplo, que ela sempre foi mais pilhada, agora ela vai ficar pilhada e periga até aumentar. Se a gente teve uma pessoa mais introvertida, mais tímida ou mais deprimida, enfim, com várias características, essa característica não vai mudar nesse momento. Ela vai continuar assim. Então, a gente tem que ter essa noção longitudinal, assim, essa noção de como cada um vai construindo o seu futuro, né? E como a estrutura de base de cada um, os alicerces que cada um foi estabelecendo, foi construindo na sua vida, vão dar sustentação para a vivência. Então, tu vê assim, ó, tu vê pessoas que são mais queixosas, que sempre foram chorosas ao longo da vida, elas vão chorar mais agora nesse momento. Vai ser mais queixa. Tem até poliqueixosos, né, que a gente chama. Então, assim, o que pode ser um fogacho para um é um incêndio para outro, né? Vale muito pela intensidade, pela forma, pela personalidade, pelo temperamento de cada pessoa e pela história de cada um, né? O climatério e a menopausa podem ser muito traumáticos para quem desejava muito ter filhos e não pôde ter, né? Tem várias possibilidades. Agora, o que acontece numa situação de trauma? O que é um trauma? Um impacto no sistema. Ela vai dar uma paralisada nos recursos, na capacidade de usar os recursos, né? Há um embotamento nesse sentido, mas que com o trabalho a gente pode depois ir recuperando. Pelo menos é o que me ocorre nesse momento, né? Em síntese, gente, esse período é mais uma oportunidade de desenvolvimento e implica em resolução, revolução, ressignificação, criação, são várias palavras, mas tem uma coisa que eu acho importante para concluir, que a gente entenda que com tudo que a gente pode trabalhar e descobrir a nosso respeito, no final a gente se dá conta, em alguns tempos a gente se dá conta que a gente é um mistério, assim, a gente vai descobrindo algumas coisas, mas nunca vai ficar claro tudo. E não sei se dá tempo de esclarecer, acho que não, pelo que eu vejo, a gente vai esclarecendo o necessário, né? Mas até uma condição, por exemplo, a ciência, né? A gente tem muito essa questão, vamos descobrir, vamos investigar, vamos examinar. A quantidade de filósofos e teóricos que tentam descobrir, investigar, afinal, quem somos, a conclusão é essa, só sei que nada sei. Então, é um pouco de humildade frente a tudo isso, né? E para completar, só mais um pouquinho do Walter Ugumãe, mãe daquele livrinho menor, o título olha só, As Mais Belas Coisas do Mundo. E o que diz o avô, o menino conta do avô? Meu avô sempre dizia que o melhor da vida haveria de ser ainda um mistério e que o importante era seguir procurando. Estar vivo é procurar, explicava. E assim eu acho que né? Continuamos procurando, nós estamos em um tempo em que estamos procurando muitas coisas, especialmente procurando saúde, né? E
e vamos continuar. E o sentido da nossa vida nesse período, para quem está no climatério ou não, está tendo que ser ressignificado. Então, todos esses recursos que a gente precisa lançar mão tem que estar aí, estão à nossa disposição. Basta a gente prestar atenção, cuidar e continuar a procura. Obrigada, gente. Obrigada. E o sentido da vida também é uma boa questão para psicoterapia, né? Se alguém nunca fez, enfim, é um momento interessante, muito rico, na verdade, de psicoterapia. Bom, colegas, eu quero agradecer a participação de todas, as perguntas, os comentários ali no chat. O pessoal gostou bastante. Valeu, obrigada pela parceria. Para a doutora Débora, para a Janice, nossos mais sinceros. Eu acho que até o imprevisto em si, convém comentar que o momento... É assim a vida, né? A gente não controla tudo, então as coisas acontecem das formas mais inesperadas. Mas, então, um abraço, muita saúde para todas, se cuidem, né? A gente aqui na Divisão de Saúde estamos trabalhando aqui, precisarem de qualquer coisa, contem com a gente, tá? Obrigada, gente, então.